O que faz uma pessoa se candidatar a vereador? Dani Conte tem a resposta na ponta da língua: esperança. Ela acredita que é possível melhorar a qualidade de vida da população e fazer com que a cidade cresça de forma sustentável. A candidata aposta no trabalho e no caráter para chegar até o Legislativo. Está começando agora o programa Uma Educadora na Câmara. Dani, qual é a história então da educação na sua família? Bom, a educação na minha família começa muito antes do meu nascimento, né? Vem lá com a minha avó Hilda, em Itapira, aonde ela e a irmã, né? Elas são todas filhas de italianos que vieram da Itália já sabendo ler e escrever italiano, e lá elas acabaram estudando naquelas escolinhas de sítio, porque o pai obviamente achava isso de grande importância, o estudo, um caminho de ascender socialmente, não só financeiramente, principalmente socialmente, e adquirir cultura. É uma coisa que ninguém pode tirar de você, o que você aprende, ninguém pode tirar, ninguém pode te roubar, é a única coisa que ninguém pode te roubar, é o que você estuda. Então, ele já pôs todos os seus filhos nas escolinhas do sítio. E as duas irmãs, a Hilda, que é a minha avó, e a Maria, já estudaram e acabaram até a quarta série, acho que um pouquinho mais, também, né, elas não me falaram muito sobre isso, mas enfim, estudaram até um bom período. E a minha avó acabava dando aula, o que corresponde na escolinha do sítio, de terceira a quarta série, e a minha tia Maria, de primeira e segunda série, porque elas eram professoras leigas, que era uma coisa que tinha antes de ter um magistério, existia somente em sítio, professoras leigas, aquelas pessoas que eram boas alunas e, portanto, viravam professoras do sítio, porque era muito difícil uma senhora formada no magistério e algum curso específico para dar aula ir para o sítio. Elas ficavam na cidade. Então, quem morava no sítio, se já tinha uma menina inteligente, que era estudiosa, já ficava para dar aula. Então, elas eram professoras leigas. Bom, depois disso, a minha avó Hilda, ela casa, tem a minha tia Francisca, a dona Chica, lá em Itapira. Sabendo a importância do estudo, minha tia faz até a quarta série, mas teria que continuar, né? Então a minha avó, eles estavam com muitos poucos recursos, família de imigrante italiano, tinha muito pouco dinheiro, como a maioria dos imigrantes italianos vieram para o Brasil. A minha avó vai ser governanta das famílias quatrocentonas em São Paulo, se eu não me engano era dos Prado, alguma coisa assim. Ela administrava a casa e mandava o dinheiro para o pai dela criar a filha, porque ela ficou viúva, né? E aí a Francisca, quando termina a quarta série, e fazendo um adendo, minha tia Francisca aprendeu a ler com 4 anos português e italiano. Ela lia o Jornal da Itália, com 4 anos de idade. Para vocês verem a capacidade, hoje ela é falecida, todo mundo sabe, conhece a minha tia Francisca, a dona Chica, ela sempre foi uma mulher extremamente inteligente, acho que de um QI fora do comum para a época. E aí a minha avó, ela acaba passando, na verdade, a Francisca, tanto aqui em Araras, como no IEP em Pirassununga. E aquele seria o Cesário Coimbra, não sei se ainda era esse o nome na época, porque o nome Cesário Coimbra vem depois, em homenagem ao Dr. Cesário Coimbra, mas era uma escola de 2º grau, né? Então, ela passa e vem morar em Araras. Como que ela vem morar em Araras? Ela era costureira, minha avó, com diploma também, excelente costureira. Fazia terno, calça, isso era muito difícil, não se comprava em loja. Então ela monta um ateliêzinho dela aqui e começa a criar a filha dela e conhece o meu avô Amadeu. E aí ela tem os seus filhos, que é a Rose, que na verdade primeiro foi o Ferdinando, o Nando, depois a Lia, a Rose e o Ildeu, que são filhos do meu avô Amadeu e a minha tia Francisca. Por isso que tem gente que confunde, fala assim, nossa, mas ela é sua tia? Ela é sua tia? Ela é sua avó? Não, ela é minha tia, porque foi do primeiro casamento da minha avó, que era minha avó foi viúva. E aí, a minha mãe, aí depois cada um tem a sua vida, todo mundo estuda. Todo mundo acaba indo fazer uma faculdade, todos estudam no Cesário Coimbra, era coisa difícil de se acontecer, até quando a Francisca termina, as pessoas do bairro, que era da Vila São Jorge, ali o pessoal, inclusive eu falei esses dias com o tio do Pedrinho Eliseu, ele falou que quando a minha tia Francisca se formou, foi um grande exemplo para as pessoas do bairro, porque ninguém se formava, era muito difícil.
Era muito complicado. Não é que nem é hoje que se ganha as coisas, né? E que se tem muitas coisas. Em matéria de material e ônibus, não, era tudo pago. Era público, mas era praticamente tudo pago. Então era tudo muito difícil. E tinha que ser excelente aluno, senão não conseguia. Então quando ela se forma, é uma grande festa em Araras e ela faz português na USP, a minha tia Francisca. O que também foi um grande feito para a época. E aí, como eu estava falando, nesse meio tempo minha avó casa, tem os seus filhos, todos com o exemplo da Francisca estudam. Então estudar é uma coisa óbvia, né? Não existia a palavra... você vai fazer, não vou estudar. Ou, por exemplo, a pergunta era assim: o que você vai ser quando crescer? Ninguém perguntava: você vai casar, não, você vai ter filho, você vai... Não, esse tipo de pergunta viria posteriormente para minha avó. Quando nós éramos crianças e adolescentes, a conversa era: o que você vai ser quando crescer? Que faculdade você vai fazer? Então era o tempo todo assim. Já era uma cobrança muito grande, né, Dani? Não era uma cobrança, mas assim, era comum, não era uma coisa assim... Para outras pessoas podiam ser uma cobrança, uma coisa pesada. Afinal de contas, todo mundo era filho de professor. Não é muito fácil ser filho de professor, né? Você vai fazer alguma coisa errada, todo mundo sabe. O diretor liga para sua mãe. Então, se os alunos do cesário acham que é bolinha a vida da Jané, não. Liga direto para a mãe. É diretora, é amiga da mãe. Atenção, filho dos professores. Siga o exemplo. Todo mundo sabe que ser filho de professor e de pessoal da educação não é fácil. E então, era tudo muito comum, né? Tinha uma mesa grande na casa da minha tia Francisca. Nós saíamos do Cesário Coimbra, todos os primos, muitos iam para casa dela. Tinha minhas primas, a Chia, a Deia, a Delma e o Miro, que eram os filhos da Francisca, e nós ficávamos todos na mesa, estudando. Acabava o almoço, esperava uma horinha para fazer digestão, e aí ficava todo mundo estudando, e tinha lousa, e nós brincávamos de professora. Então era... comum, assim, o estudo fazia parte até da brincadeira, né? Nós estudávamos brincando, que realmente é sempre muito positivo para a criança. Dani, na adolescência, como é que foi a sua passagem pelo Cesário Coimbra? Bom, eu estudei no Cesário Coimbra desde a 3ª série. Fiz uma provinha na época para entrar, não era todo mundo que estudava no Cesário Coimbra, porque tinha uma avaliação pequena, alguns faziam curso de admissão, eu não peguei bem essa fase, eu peguei uma fase depois disso, mas não era fácil estudar no Cesário, e eu fiz o Cesário Coimbra até o magistério. Né? E todo o período da escola eu participei de todas as atividades existentes, de todas as festas que tinha, fazia teatro, corria na educação física, joguei todo que é tipo de esporte, até basquete, que as pessoas acham estranho, mas aprendi, não faço cesta, mas sei jogar um pouquinho. Então assim, tudo que tinha na escola eu participava, né? Me esforçava para tirar boas notas e também me dedicava em outras áreas, participava de grêmio, estudantil, de movimentos sociais dentro da escola. Então assim, a escola para mim era um espaço de vivência. Eu passava praticamente o dia todo no Cesário Coimbra, além de, nesse período do magistério, vender doce para o meu pai. E o magistério foi um período assim muito interessante no Cesário. Por quê? Porque na minha família se fazia os dois cursos, o magistério e o colegial, que seria hoje o ensino médio. O magistério era um curso técnico, então todo mundo, com a influência da minha tia Francisca, que sempre foi muito grande, ela falava que era para fazer os dois cursos. Então nós fazíamos, né? Eu fazia o magistério à noite e o colegial de manhã. Acabei optando pelo magistério, porque como dizia minha prima Fernanda Conte, que fazia o magistério à noite comigo e de manhã o colegial, ela falava assim: nossa, Dani, você é ótima, você é o melhor aluno do magistério. Então eu gostava muito de dar aula, me identifiquei muito. No magistério nós aprendíamos a metodologia da matemática, como ensinar a divisão por 2 algarismos. Qual é a técnica? Várias técnicas nós aprendimos. E temos excelentes professores, não gosto de falar o nome de nenhum, porque algum vai ficar meio sentido, mas assim, muitos hoje são diretores de escola, né? Vinham assistir as minhas aulas, Dona Lourdinha, o pessoal vinha assistir a aula. Então assim, eu me identifiquei muito com o curso do magistério e me identifiquei mais ainda com a educação, do que já era uma situação comum na minha família, e ser professor, ter o dom de dar aula, sempre foi uma coisa assim muito forte dentro de mim. Tá, aí você termina o magistério. Como é que foi o seu caminho até a graduação? Bom,
Bom, eu fiz geografia, né? Na verdade, assim, eu tive tendências e orientações dos professores em outras áreas também, como jornalismo e também artes cênicas, porque eu sempre fiz teatro e participava muito de teatro e escrevia bem, de acordo com o que os professores falavam. Mas, assim, é um caminho mais difícil, mais complicado, principalmente na época, né? Os cursos não eram aqui, eram em São Paulo, em Campinas. Eu passei em algumas universidades, mas ficava muito caro para fazer. Eu sou a filha mais velha, então era muito complicado a situação econômica que o país vivia também, como nós estamos vivendo hoje, mas era uma situação difícil. E aí a minha tia, mais uma vez, nos chamou para conversar, eu e minha mãe, e conversando com a minha mãe, que dava aula também na UNAI, Educação Artística, falou com ela e falou que estava tendo um curso novo, que era geografia, que geografia é um curso muito interessante. Eu tinha uma geografia diferente na escola, que era uma geografia mais física, mas a geografia que estava vindo era nova geografia, uma geografia de Milton Santos, uma geografia mais crítica. Então, assim, tinha as duas coisas, tinha a geografia física no curso, que é terremoto, vulcão, por que tsunami, por que o terremoto hoje na Itália, enfim. E a geografia política, que é questões sociais, a questão do Oriente Médio, das coisas que estão acontecendo, das guerras. Então, foi um curso que eu gostei muito. Existe um livro que é do Yves Lacoste, que é a geografia isso serve primeiro para fazer a guerra, porque para você estudar um campo de batalha, você tem que conhecer ele fisicamente, para você colocar suas tropas. Então a geografia, né, puxando sardinha, gosto de história também, mas a geografia ela dá uma base muito interessante, né? Ela surge na Alemanha, a geografia, com Ratzel e com Bismarck, que foi seu primeiro-ministro, que juntou a Alemanha baseado em conceitos geográficos de Bismarck. Então é muito interessante a faculdade de geografia, eu me identifiquei muito e gostei muito do curso que eu estava fazendo, era inclusive muito boa aluna. Começo de carreira a gente sabe, é sempre um pouco mais difícil. Aí você termina a geografia, como é que foi o seu primeiro emprego na área? Bom, meu primeiro emprego, acho que quem viu meu vídeo sabe que eu trabalho desde os 16 anos, então meu primeiro emprego não foi ser professora, tá? Eu começo vendendo doce, depois sou secretário uma época. O magistério, junto com o magistério eu trabalhava, eu fui para o período da manhã, mas trabalhava à tarde vendendo doce para o meu pai. O meu pai Napoleão é uma pessoa que sempre me apoiou a minha vida inteira, desde muito nova, ele sempre esteve junto comigo, acho que todo mundo está vendo hoje, né? Ele está sempre junto. Meu pai é uma pessoa que sempre, quando me via numa situação assim, e agora, o que a Dani vai fazer? Ele, não, vou fazer o doce, ela vai vender, ela gosta de ser independente, vamos dar um jeitinho. Então, assim, sempre esteve do meu lado e eu vendi os doces dele, que todo mundo conhece, as cocadas, é uma delícia, é muito gostoso, todo mundo. Tem a branca, a morena. E tem a branca, a morena e a queimada. É uma delícia, todo mundo gosta. Bom, enfim, eu estava fazendo a faculdade. No último ano do magistério, eu começo a faculdade à noite, então eu fazia o magistério de manhã, vendia doce à tarde e fazia a faculdade à noite. Então é o dia todo. Aproveita essa fase para trabalhar e estudar, que é a fase mais importante, que a gente tem mais gás. Aproveita, é uma dica, ganha tempo e aproveita depois mais cedo os resultados. Bom, e aí eu vou para a faculdade, já no segundo ano, no meu primeiro ano de faculdade, começo do segundo, eu já comecei a dar aula. Eu dei aula no Oscar Janeiro, eu morava no Versalhes com a minha mãe, Oscar Janeiro é a escolinha do lado, e eu dei aula de ciências, porque não tinha professor. E eu comecei dando aula de ciências, foi o professor Guzmin, na época que eu já tinha feito inscrição, apareceu a aula, então eu já comecei a dar aula com 20 anos de idade. Então assim, eu já entrei rapidinho dando aula, e aí já não deu mais, aí eu vendia doce ao mesmo tempo, sempre lutando para poder terminar a faculdade e ajudar a pagar a minha faculdade. Dani, depois de formada de fato em geografia, onde é que você começou a dar aula? Bom, logo depois que eu acabei a faculdade de geografia, eu prestei o concurso, né? Enquanto isso eu fui dando aulas eventuais, pegava substituições, como a maioria dos professores fazem, né? E aí eu prestei o concurso tanto da prefeitura como do estado, passei.
E acabei dando aula, eu dei aula no Adalgisa, eu dei aula no TCO pelo município, no estado eu dei aula no Altimira Pink em Leme, eu dei aula no Cabianca, eu dei aula no Zurita, enfim, eu dei aula acho que na maioria das escolas da cidade de Araras, como concursada. Eu fiquei como concursada mais ou menos, eu acho que eu dei aula dos 20 aos 29, 30 anos, os últimos anos como concursada, um pouco de aula no SESI também eu não falei, eu trabalhei na iniciativa privada, eu fiquei 7 anos dando aula de alfabetização. Então, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade de geografia, eu também dava aula no SESI. Aquele período que eu dava aula era no estado, um pouco, de geografia, e de 1ª a 4ª série eu fui professora do SESI, no qual eu tenho muitos alunos que hoje já estão todos na faculdade, que eu comecei a dar aula para eles com 20 e poucos anos. A Neuza Cressoni Sierra me abriu essa oportunidade, então assim, foi muito legal todo esse período. Eu conheço desde o maternal, eu já dei aula desde o maternal até o ensino médio. A candidata soma hoje mais de 15 anos em frente à direção escolar. Dani, como é que isso entrou na sua vida? Eu não dei nenhum tempo para descansar, né? Eu acho que descansar é para depois, entendeu? Então, eu acabei a geografia, eu já engatei a pedagogia. Como eu já tinha magistério, então já tinha matérias pedagógicas, geografia, matérias pedagógicas. Aí eu só precisei fazer 2 anos de pedagogia, porque eu já tinha uma quantidade de carga horária grande. Então, em 2 anos eu fiz a pedagogia. 3 anos concursada, eu tinha 29 anos, apareceu o concurso do estado para a diretora de escola, que já fazia muitos anos que não tinha. Então, quer dizer, todo mundo prestou. Eu era, na época, muito nova, tem gente que falava assim, ai Dani, não adianta prestar, porque você não tem tempo de serviço. Não, mas ninguém sabe. Ou alguns sabiam, outros não. Eu comecei a dar aula desde os 20. Então, se precisa de 8 anos de serviço para você ser diretora, você precisa ter um tempo de serviço, além de você prestar o concurso. Eu tinha 9, eu não tinha 8, porque eu estava com 29 anos. Prestei o concurso, passei. Passando, obviamente, é difícil conciliar as duas coisas, né? Você está dando aula e você está como diretora de escola. Eu tinha 3 cargos, né? Porque se a gente for contar, eu tinha o município, eu tinha o estado e ter passado no concurso, né? E aí, o que fazer? Bom, o município, como até hoje, paga menos que o estado. Quer dizer, na verdade, o município de Araras é o que paga menos na região inteira, que é uma coisa que me preocupa muito em relação a Araras e é uma coisa que eu vou dar muita atenção. Se eu tiver a oportunidade de ser eleita, e eu espero ter, é uma coisa que eu vou dar muita atenção para a questão do plano de carreira dos professores, que eu acho fundamental, porque os professores ganham menos que o Estado não paga bem, que isso fique claro, não paga bem, né? Não acho que paga bem, porém a prefeitura ganha menos. Então aí na hora de optar, eu optei pelo Estado, né, como professor de geografia, e pelo Estado como diretora. Chegando no primeiro lugar que eu assumi, foi Itaquaquecetuba. Difícil falar? Vamos falar Itaquá? Vamos falar Itaquá, porque é o jeito que eles falam lá também e é mais fácil. Quando eu assumi Itaquá, por quê? Eu passei bem classificada. Só que eu não tinha tempo eu tinha tempo de trabalho, mas eu não tinha tempo na direção e conta muito. Então, assim, eu não tinha sido nem vice, nem diretora. Muitas pessoas que passam nesse concurso são mais velhas ou têm mais tempo de serviço. Então, assim, eu não tinha esse tempo de serviço. Eu tinha tempo de serviço no cargo de professora, mas não como gestora, como diretora, ou como coordenadora, ou como vice. Era tudo muito novo para mim. Então, eu acabei caindo no concurso, né, na hora das pontuações, enfim, acabei indo para Itaquaquecetuba. E lá em Itaquá, eu peguei uma escola chamada Parque Piratininga 3. E eu fiquei mais ou menos lá uns 6 meses, mais ou menos, em Itaquaquecetuba, e aí depois fui deixando meu cargo lá e andando um pouco até chegar perto de Araras. Dani, esse perto de Araras, para onde você foi? Esse perto de Araras eu acabei indo para Limeira, que era no Arlindo Silvestre, um bairro Nossa Senhora das Dores, que é um bairro de alta periculosidade em Limeira, não sei como está hoje, mas na época era. Como era o caso de Itaquá também, a escola era boa, mas era num lugar assim, bastante perigoso. Eu morei na favela, até por sinal, e morei numa casa de uma senhora,
não tinha como ir e voltar, só voltava aos finais de semana. E em Limeira, eu ia e voltava todo dia, né? Eu queria ir mais próximo, justamente para poder ficar em Araras. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casinha, humildemente, sozinha, com meu dinheiro. Então eu queria ficar na minha casa um pouco, que era lá no Pedras Preciosas. E aí de final de semana eu ficava em Araras e ia durante a semana para Itaquá e depois para Limeira eu ia e voltava todo dia. Não foi um caminho fácil, foi um caminho difícil. Não é muitas pessoas desistem. Porque você fica 3 meses sem receber, pelo menos ficava. Então, assim, a minha mãe também me ajudou muito nesse processo, né? Até pagar umas continhas, 3 meses sem receber, vivendo em outro lugar, e mesmo viajando em Limeira. Mas, assim, foi tudo um aprendizado, foram escolas de periferia que me ensinaram muito a trabalhar. Dani, seu ciclo acabou em Limeira depois de 6 meses. Aí você voltou para a cidade de Araras, é isso? Sim, eu fiquei em Araras em substituição no Cesário Coimbra, eu passei 1 ano e meio, que eu fiz a festa dos 70 anos, tem bastante gente que lembra. Eu estava em substituição, porque ali não tinha um diretor efetivo, foi uma legislação que o governo fez na época, que as escolas que estavam sem diretor efetivo, tinham o diretor efetivo que estivesse fora da cidade, tinha o direito de ficar em substituição, deixando o seu cargo na escola que ele tinha assumido. Aí teve a remoção, eu vim para Araras, mas vim para a escola Joanita, no José Ometo. Dani, você ficou quanto tempo no Joanita? Depois voltou para o Cesário, né? Isso, eu fiquei praticamente 10 anos, de 7 a 10 anos, eu não tenho muita certeza, mas foi um período muito bom. Eu peguei a escola com índice muito baixo e a gente conseguiu evoluir muito o índice. Daí do IDESP chegamos a quase 5, cheguei a pegar o índice baixíssimo, não chegava a 2. Fizemos um trabalho muito bom, eu tinha uma coordenadora, a Ângela, e os professores lá, excelentes, os professores da Joanita. A comunidade me recebeu muito bem, nós fizemos reformas na escola, eu consegui com o meu trânsito político uma série de reformas para a escola. Então, assim, as festas juninas, então, é um verdadeiro espetáculo, como é até hoje. Eu fui há pouco tempo aqui na festa da Joanita. Então, assim, é um bairro que me recebeu muito bem. Inclusive, hoje, muitas pessoas que me apoiam aqui do José Ometo, devido a esse tempo que eu passei aqui, que fiz muitas amizades com muitos pais. Nossa, eu gosto muito do José Ometo e gosto muito da escola Joanita. Dani, sua passagem, então, no Cesário Coimbra. Bom, aí teve a remoção. O Joanita é uma escola de 1ª a 4ª. Então, assim, eu preocupada com as questões de municipalização, que a gente todo ano tinha um problema em relação a isso. Eu tô vendo que não tem mais, mas se tinha na época que eu estava. E eu falei, bom, a única escola de ensino médio, porque o ensino médio, de acordo com a legislação, é obrigação do Estado. Como o federal, de acordo com a LDB, 9394/96, que é uma legislação específica da nossa área, primeira até a 8ª é para o município, principalmente 1ª a 4ª, e ensino médio é característica exclusiva, a obrigatoriedade do Estado e o federal as universidades. Não sou muito favorável dessa divisão, em outro momento eu explico por quê, mas é assim que está na lei. Bom, aí volto para o Cesário, faz mais de 5 anos que estou lá. Também houve uma grande evolução em matéria de nota, nós temos um corpo docente muito bom no Cesário Coimbra, uma coordenação muito boa, o pessoal que trabalha no Cesário, toda a equipe gestora é um trabalho unido, nós somos um grupo forte, junto com os professores, estamos sempre buscando o melhor para a escola. Nós estamos com muitos alunos nas universidades, devido ao Enem, porque eles passam e passam bem, né, com índice alto, né, um índice que foi evoluindo, porque nós comparamos a escola com ela mesma, nós não comparamos a nossa escola com outra, porque a educação eu vejo como um todo. Então, assim, a evolução do Cesário é muito boa, eu acho que está olhos vistos na cidade, né, a visão que a escola tem sempre foi boa e agora eu acredito que esteja cada vez melhor. E hoje a candidata tem história e trabalho para ser candidata a vereadora. Dani, comente um pouco para a gente sobre suas propostas na área da educação. Bom, todos sabem que eu tenho outras áreas, mas enfim, na área da educação, eu dei a entender algumas coisas no meio do processo da nossa conversa, mas o plano de carreira dos professores é uma coisa que eu vou me debruçar.
A comissão da educação, obviamente, eu vou participar, porque é muito importante se rever esse plano de carreira, rever esse estatuto e rever o plano municipal. Tem algumas coisas que ficaram muito a dever aos professores e eu acho importante que eu como gestora, que entendo, né? Porque assim, não que os outros vereadores não entendam, mas é uma área técnica muitas vezes. Tanto é que nesse último plano, eu fui chamada muitas vezes com os vereadores, e eles sabem disso, para discutir com eles a questão das emendas. Eu fui nessa comissão, tá? Eu participei do plano, me viram lá. Né? O pessoal comentou, e eu não fui a favor da aprovação. Eu acho que houve uma evolução, porém precisamos mexer ainda mais. Houve uma evolução porque o outro era muito deficitário, né? Muito difícil, vamos ser sinceros. Então um pouquinho que fez já deu uma melhorada. Agora nós precisamos melhorar ainda mais, né? A questão do salário, a questão do plano de carreira, a estrutura dessa Secretaria Municipal de Educação precisa ser revista, o organograma, o que é, quem trabalha ali, né? Isso precisa ser revisto, né? Tem uma série de coisas. Um exemplo claro, assim, simples, é a questão da supervisão e da coordenação pedagógica das escolas. Por exemplo, eu não sou favorável a ter uma coordenadora para o primeiro ano, uma para o segundo, uma para o terceiro, uma para o quarto. Eu acho que o aluno é um só. Ele é uma pessoa. Ele não é um na primeira, ele é um na segunda, ele é um na terceira. Tem que ser um coordenador, o coordenador da escola, mais o PCNP, que seria o coordenador da secretaria, para estar olhando, e um supervisor. Né? Acho que não pode ter um para cada série. Eu acredito que isso não seja conveniente nem pedagogicamente e nem no momento de crise que o país está vivendo. Né? Então nós precisamos repensar a questão da Secretaria da Educação. Lógico que observando todas as questões, conversando com seus atores, que são os professores. Então a área da educação é uma área que obviamente me preocupa muito, principalmente porque ela precisa de parcerias, né? Ela precisa da promoção social, ela precisa da cultura, ela precisa do esporte. O trabalho em rede, ele é fundamental na área da educação. Sem ele, nós não fazemos um bom trabalho. E pra gente encerrar, de fato, chegou a hora da educação ser representada em Araras, né, Dani? Eu acredito que, assim, todo mundo fala que a educação ela é importante, mas vamos mostrar isso no voto. Né? Não adianta, porque senão fica sempre um discurso vazio. A educação, os professores têm que ganhar mais que todos os outros profissionais. Também acho, concordo que ele forma todos. Mas de que maneira ele vai conseguir isso? Através da política. Então não adianta falar eu não gosto de política. A maioria das pessoas não gosta de politicagem. Acho que isso tem que ficar claro. O que eu faço é política, não é politicagem. Então eu peço o seu voto para realmente a educação ser representada em Araras por uma pessoa que entende de educação, que faz anos que está na educação e sempre teve um histórico honesto e uma família de educadores. Não sou só eu. Por trás de mim tem uma história da educação. Então eu peço o seu voto, ararense, para uma pessoa que realmente conhece a educação e sabe lutar pelos professores. Aproveitando o momento, meu slogan, educação, eficiência e honestidade. Dani Conte, 45123. O programa Uma Educadora na Câmara fica por aqui. Semana que vem, Dani fala sobre outros temas. Até lá!